Obrigada, amor. Obrigado. Graça e paz, irmãos. Boa noite. Sejam muito bem-vindos, viu? É um prazer estar com todo mundo aqui. A gente está muito feliz pelo número de casais que veio aqui hoje, né? Nós sabemos que a gente poderia ter outros compromissos, às vezes talvez até melhores, né? Mas a gente precisa investir no nosso casamento. E pensando nisso, é que a gente, né? O Ministério de Casais está sempre trazendo palestrantes aqui para ter mais um pouco trazer mais conhecimento de Deus para a nossa vida, para o nosso relacionamento conjugal. E investindo no nosso casamento, eu tenho certeza que o maior beneficiário de tudo isso vai ser a gente mesmo, né? E Deus tem o melhor para a gente, né? Em todas as áreas, inclusive no relacionamento conjugal também, tá bom? E eu gostaria de pedir para levantar a mão. Quem está aqui pela primeira vez que não faz parte da nossa igreja? Olha que bênção. Sejam muito bem-vindos, em nome de Jesus, viu? Muito bem-vindo mesmo. E eu queria... Tem uma listinha também passando. A gente está pegando o nome e o e-mail de vocês. Se vocês puderem estar escrevendo aí para a gente, vai estar passando, pegar até o final do nosso encontro. Tá bom? A gente... vocês poderiam estar se colocando em pé para a gente fazer uma oração? Oremos. Pai Santo, querido Deus, nós te louvamos, ó Deus, pelo teu amor, pela tua graça e pela tua misericórdia sobre nossas vidas, ó Deus. Te louvamos pelo dia que o Senhor nos deu hoje, como o Senhor nos guardou. Te louvamos por esta noite, por podermos estar aqui na tua presença, ó Deus. Abençoa a vida de cada casal aqui, Senhor, de cada familiares deles, Senhor. Abre a porta da palavra, do entendimento, Senhor. Prepara o coração deles para tudo que vai ser ministrado aqui, ó Deus. Que tudo venha do Senhor e não de nós mesmos, ó Deus. Te louvamos e te bendizemos por tudo que o Senhor tem feito em cada vida aqui, Senhor. Guarda cada servo seu, Senhor, que deixou o seu lar. Guarda os bens, guarda as casas, ó Deus. Guarda os familiares, filhos, ó Deus, que ficaram em casa. Seja com a família de todos que estão aqui, Pai. E seja também e abençoe aqueles que não puderam vir, que não estão aqui, Senhor. E abençoa aqueles também que estão no trajeto, ó Deus, guardando e trazendo eles em segurança, ó Deus. Te louvamos e te bendizemos por tudo que o Senhor tem feito, ó Deus. Obrigado por tudo. Essa é a minha oração em nome santo e poderoso de Jesus. Amém.
Amém, povo de Deus? Amém. Pode sentar. Mesmo sentado, a gente vai ter uma leitura bíblica agora, que está lá em Provérbios 24, 3. Está escrito assim: com a sabedoria se edifica a casa, e com o entendimento ela se estabelece. Isso. Vamos ler todos, gente? Junto comigo, numa só voz? Sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. Amém. Eu vou estar convidando agora a Lucelena para estar aqui falando a nós. Eu quero agradecer as pessoas que estão vendo a gente pela internet. Olha que chique, nós estamos sendo transmitidas ao vivo, tá? Muito obrigada para os casais que estão aí assistindo a gente. Espero que na próxima vez vocês estejam aqui com a gente também, tá bom? Vai ser um prazer. Mas que a palavra de Deus possa chegar aí até vocês também. Amém? A palavra está com a Lucelena. A Lucelena é uma psicanalista, viu, gente? E ela vai estar falando para a gente hoje. Obrigada. Vamos lá. Pastora Miriam, ora pela... Eu estou nervosa. Ora pela... Eu convido vocês a se colocarem em pé. Nós vamos orar. Amém? Pai, nós te agradecemos por esse momento estarmos aqui na tua casa, Senhor. Como a tua serva bem disse, poderíamos estar em outros lugares, mas nós preferimos estar aqui diante da tua presença e queremos nessa noite que o Senhor fale através da tua serva, Lucelena, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que ela possa ser um instrumento teu aqui na tua casa, ó Pai. Senhor, que a boca dela, Senhor, seja somente para profetizar aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, ó Pai. Nós abençoamos a vida da Lucelena, Pai. E nós, Senhor, em nome de Jesus, recebemos ela aqui como um instrumento seu, como um vaso seu, anunciador da tua palavra aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Pode se sentar. Boa noite, queridos. É realmente com muita alegria que eu estou aqui, a convite da Suzy e do esposo. Há um bom tempo que a gente não se encontrava. E eu espero que esse reencontro seja frutífero, que a gente possa ter outros momentos juntos. Amém? E eu queria já começar pedindo desculpas, porque eu falei para a Suzy, eu tenho que começar às 7h30, porque eu tenho um outro compromisso depois. Corre com o pessoal, fala para o pessoal não atrasar, e eu acabei atrasando. Então, peço desculpa a vocês, eu saindo de casa já estava em cima da hora, e um vizinho precisou de um socorro, e aí nessa hora você fica, o que eu faço agora? E aí a gente acabou, foi uma coisa simples, mas que ele precisava ali no momento, então eu peço perdão pelo atraso, tá bom? Mas é sábado à noite, o nosso próximo compromisso é EBD, vocês têm EBD amanhã de manhã? O culto. Então, nosso próximo compromisso é o culto. Espero que vocês não tenham marcado nada nesse intervalo, que de repente, se tiver, bom, a gente emenda. Você está muito animada, hein? Bom, eu sou casada com o Anselmo. O Anselmo está ali no fundo com o Alessandro, meu filho. Levanta a mão aí para todo mundo ver. Ele chegou agora que ele foi abastecer o carro, por isso que ele ficou quietinho lá. E eu sou cristã já desde 89, quando a gente conheceu um trabalho chamado Alvo da Mocidade, aqui em Ribeirão Preto, e isso fez toda a diferença na minha vida e do Anselmo. E hoje a gente é um casal e é uma família, porque Jesus entrou na nossa vida. Permitiu que a gente tivesse intimidade com Ele. Porque senão, com certeza, nós teríamos nos casado, mas não sei se até hoje estaríamos juntos, né, pelas dificuldades do caminho. E eu sou psicanalista e hoje também sou conselheira tutelar, então tenho atuado aqui em Ribeirão também nessa área da infância e da juventude. Tem sido uma experiência ímpar. Mas antes de mais nada, eu sou humana, sou falha, como todos nós aqui. Então, às vezes, quando vem alguém para falar na igreja, fica aquela expectativa de, nossa, está tudo bem ali, aquela pessoa fala com uma propriedade.
mas aqui eu estou falando para mim, antes de mais ninguém, né? Para mim, para minha família e para todos nós. Então, nada que for dito é dito no sentido de uma verdade absoluta, mas é dito no sentido de que a gente busque o entendimento e a sabedoria de Deus nos nossos casamentos, nos nossos relacionamentos. Amém? Então, vamos lá. Eu procurei fazer de uma forma bem informal, né? Sábado à noite, que a gente possa ter um tempo agradável. E eu vou começar com um videozinho e depois eu vou fazer uma pergunta para vocês. Queria pedir para os meninos soltarem. Eu estou escutando um eco, eu não sei se está o eco aí. A diferença das famílias, né? Começa aí.
Amém? Quem que já assistiu esse desenho, o Up? Quem não assistiu? Então eu recomendo. É uma graça, né? A história toda é linda e vale a pena. Tem uma história muito bonita aí no desenho. Hoje em dia os desenhos infantis são desenhos para família. Quem não tem filhos ainda e gosta de cinema, gosta de filme, aproveite para assistir alguns desenhos infantis que tem sempre uma mensagem interessante. Lógico, com reservas, né? Com filtros. E essa é a única forma que Deus pretende que um casal se separe. Quantos aqui são casados? Todos são casados? Quem está noivo? Corajosos, parabéns. Essa é a única forma que Deus tem para terminar a relação de vocês a partir do momento que você disser ou que você disse aquele sim, até que a morte nos separe. Mas não é fácil. Aguentar todos os percalços da vida, todas as situações, é bem difícil, muito complicado. E é por isso que a gente se reúne, a gente tenta estar junto e, enquanto igreja, enquanto corpo de Cristo, se ajudar e escutar as dificuldades de cada um, para que a gente possa servir de apoio nesses momentos. Pode soltar os slides, por favor? Eu fiquei pensando no que a gente poderia estar falando essa noite, quando a Suzy me ligou para fazer o convite, e aí eu fui orar e pedi para Deus que Ele mostrasse o que Ele queria nessa noite para que a gente estivesse ouvindo. E aí fiquei pensando nessa questão de que é melhor ser feliz do que estar certo. Quem concorda com essa frase? Pouca gente. E talvez aí esteja a razão dos grandes problemas, dos grandes conflitos que a gente tenha nos nossos relacionamentos. Porque a gente, como ser humano, a gente faz questão de brigar por aquilo que a gente entende que é a nossa verdade, por aquilo que é o certo. Não, estou certo e acabou. E aí a coisa vai tomando uma conotação diferente, as relações vão ficando amargas, porque eu vou brigar pelo meu certo, meu marido vai brigar pelo certo dele. E até o Anselmo costuma dizer que tem sempre 3 versões da verdade. Tem a minha verdade, tem a verdade dele e tem a verdade. E eu brigo pela minha, ele briga pela dele. E enquanto a gente ficar nessa busca de quem está certo na nossa relação, a gente vai estar brigando, a gente vai estar discutindo. Então, o propósito desse papo que a gente vai ter é que a gente reflita e chegue no final desse tempo entendendo que é melhor ser feliz do que estar certo. Nossa essência é como se a gente fosse de vidro, né? Nossa natureza ela é muito frágil. E a gente deve lembrar da nossa fragilidade até para que a gente possa saber lidar com a fragilidade do outro. E quando eu estou falando desse outro, eu estou falando do outro que é o meu irmão na igreja, o outro que é meu pai, minha mãe, meu irmão em casa de sangue, meu marido, meu filho, o meu colega de trabalho. Porque quando a gente quando a gente se sente confrontado ou quando a gente tem dificuldades, de sempre se colocar num lugar de proteção. Não, eu estou certo, eu sou justo, e o outro que me incomodou, e o outro que está errado. E a gente esquece que a gente também erra. Quando a gente vê alguém errando com a gente, quando a gente sente que alguém está errando com a gente tem essa tendência de esquecer que a gente erra. E julgar aquele outro do alto de uma empáfia assim, de que eu sou perfeito. Se a gente tivesse cuidado de lembrar que a nossa natureza é tão frágil quanto o vidro, talvez fique mais fácil nas nossas relações. E a gente quer ser cuidado, a gente quer ser feliz, mas talvez a gente deva viver a experiência de cuidar, de ser desafiado a cuidar, muito mais do que ser cuidado. E isso é um exercício, porque quanto mais frágil a pessoa é, mais exposta ao risco ela está. E não é fácil a gente lidar com vidro sem que ele espatife. A gente tem que ter cuidado, né? Quando a gente vai usar um artefato de vidro, não é de qualquer jeito que a gente manuseia ele.
E aí eu fiquei pensando, pode passar a próxima tela. Que desde quando a gente nasce, a gente está sempre exposto muito à questão de limites. O ser humano, ele se organiza em volta do não. Quando a gente é bebê, é a partir do momento que os nossos pais e familiares começam a nos negar alguma coisa, que a gente se articula para falar. Então, se a gente pudesse imaginar uma criança que nunca ouvisse um não, a gente poderia estar falando de uma criança que não entraria na fala, que não ia conseguir falar, porque é o não que nos move, desde pequenos. Só que esse não, ele nos põe limite e ele nos frustra. Ninguém gosta aqui de receber um não, eu pelo menos odeio, mesmo quando esse não é para o meu bem. Então, essa experiência de lidar com o não e com a frustração, que nos leva em direção à vida, ao nosso desenvolvimento emocional, desde pequenos, é uma experiência que está diretamente ligado com o cuidado. Porque o bebezinho nasce frágil, ele precisa do quê? De cuidado. Então, desde sempre, a gente é cuidado pela mãe, ou pela babá, ou pela avó. Alguém tem que exercer esse cuidado. Mesmo uma criança que está numa instituição de acolhimento, tem alguém ali, o Estado está ali representado por um funcionário que vai cuidar daquela criança, pelo menos em relação às necessidades básicas. E a gente cresce sendo cuidado. E a gente só vai ter noção e contato com o cuidar tardiamente, porque quando a gente vai casar, ou quando a gente vai ter filhos, ou quando os nossos pais envelhecem, que a gente tem que começar a cuidar deles, que a gente começa a lidar com esse outro lado do exercício do cuidar. Deixar de ser aquele que recebe o cuidado para ser aquele que cuida. Então, é por isso que a gente não tem muito jeito nessa coisa do cuidar. É difícil para a gente. Grande parte da vida a gente recebe tudo pronto, todo cuidado, né? E aí, de repente, a gente tem que se ver numa relação onde Deus espera que a gente faça o quê? Cuide, exatamente. E aí eu fiquei pensando, bom, daí como é que a gente pode comparar o casamento? E fiquei pensando, e se o nosso casamento a gente comparasse com um copo? Copo? É, copo. Fiquei pensando qual tipo de copo seria o meu casamento. E eu queria percorrer alguns tipos de copo aqui e queria que você fosse olhando e fosse se identificando. Que tipo de copo é o seu casamento? Ou que tipo de copo é o seu namoro e o seu noivado? Tá bom? Vamos lá para o próximo. Então, hoje a gente tem o casamento, copo descartável ou copo de isopor. É prático. Não tem coisa mais prática que copinho de isopor, principalmente quando a gente recebe visita, ou aniversário, que é aquele monte de gente, ou faz reunião na igreja. Garanto que depois aqui vai ter um lanchinho e vai ter copo. E é a primeira vez que eu venho aqui. Porque é prático. Você compra em qualquer lugar, está prontinho, limpinho para usar, você põe lá na mesa, acabou de usar, joga fora. Tem pouco valor, é barato. Vamos combinar que um pacotinho com 100 copinhos é barato, pela quantidade de serviço que ele presta. É descartável, né? Usa e joga fora, mas é feio, de doer. Vamos combinar? É feio. É feio. Você não põe na mesa, você não vai receber lá o pastor no domingo para almoçar e vai botar copinho descartável, vai? Não vai. Depende, ou... mas eu vou te dizer um negócio. Para quem serve picanha, não vai pôr o copinho descartável na mesa. Só se for churrasco. Que aí churrasco cabe descartável. É um material de baixa qualidade, né? Plástico. Tem um péssimo efeito visual por conta, né, dessa jeito dele. Não resiste à pressão. Se você amassar, ele rasga. Se puser alguma coisa quente, ele deforma. Se você colocar alguma coisa e congelar, ele rasga. Então, não resiste a grandes pressões nem a temperatura. E tem um outro detalhe, ele revela parcialmente o interior dele. Quando você olha o copinho, se tiver um líquido transparente dentro, você pode imaginar que seja água, mas pode ser uma limonada fraca. Se tiver amarelo, pode ser guaraná, mas pode ser outra coisa.
Então, assim, ele revela parcialmente o que está dentro dele. Esse é um tipo. Vamos lá para o próximo. Casamento, copo de alumínio ou de aço inox? Calma, espera, tem mais um monte. Vamos combinar, ninguém precisa se identificar, porque senão depois vai ser um tal de amanhã no culto, o pessoal olhar e falar, o copinho de alumínio chegou, boa noite. Segura. Então, ele é antigo, né? O pessoal mais velho que tem o hábito de ter copinho de alumínio. O pessoal mais novo, acho que nem sei se já tomou. Quem aqui nunca tomou água num copinho de alumínio? Todo mundo já tomou? Legal. Então, ele é antigo, ele é mais rústico, ele é durável, né? Nós podemos dizer que é um copo durável, dura uma vida inteira. Tem um lá em casa que deve estar com uns 20 anos, aquele copinho lá. Só que ele risca. Conforme você vai lavando, você vai usando, ele risca. Conforme dá uma batidinha, ele amassa daqui, amassa de lá, fica opaco. E vamos combinar que também não é um efeito visual muito bonito, um copinho de alumínio. Outra coisa terrível é que quando você bota um leite quente nele, ele queima o beiço. E se você puser no congelador e for tomar, ele gruda no lábio. É horrível. E também não mostra o que tem dentro. Fica velado lá dentro do copinho. Ninguém vê, só quem está tomando é que sabe o que você está tomando. E aí, o que acaba acontecendo com o copinho de alumínio? Vai para dentro da lata do arroz, né? Batata. Porque ele não quebra mesmo, ele está amassado mesmo, está feio mesmo, mas você tem um apego emocional nele, não vou jogar fora o copinho de alumínio, vai para a lata de arroz. Vamos para o próximo. Aí, o casamento, copo de cerâmica. Esse é raro, eu não me lembro de ter tomado água em copo de cerâmica. Xícara, sim, copo não. Também é mais antigo, mais rústico, também é durável. Porém, o grande defeito do copo de cerâmica é que ele lasca a bordinha. Que dó que dá, quando você vai lavar, bate no cantinho da pia e lasca. Você tem até vontade de colar com uma super bonder ali e tal, para ver, mas não tem jeito. Outra coisa, ele também não revela o seu interior, ninguém sabe o que está dentro. Se ele for invernizado, com o tempo, conforme você põe coisa quente ou fria, ele vai trincando. Lembra aquela xícara assim, toda trincadinha por dentro? E aquilo vai ficando escuro. Se ele não tiver verniz, ele vai ficando úmido e fica igual aquelas talhas de antigamente de filtro que tinha de talha. Quem que lembra? Vai ficando com musgo, vai ficando escuro, né? E vai alterando o sabor. E também ele tem uma resistência média à pressão, porque se cair, se bater, ele trinca. Aí tem um mais moderninho, que é o casamento copo de acrílico. Ele é mais moderno, mas ele não tem muito valor agregado nele. Ele é durável. Gente, falei para parar com esse negócio de identificar o irmão. Aqui na frente está um negócio assim, esse é o seu. Não, esse é o seu, esse é o meu. Eu vou trazer aqui na frente, hein? Todo mundo vai. Vamos lá. Ele tem até um efeito visual bom. Tem uns copos de acrílico bonitos. Você vai no supermercado, tem uns copos legais de acrílico. Você olha e fala, bonito, né? Pôr na mesa. E ele revela o seu interior. Só que ele revela o seu interior com uma certa distorção, né? Porque normalmente ele é colorido, tal. E ele vai perdendo a transparência conforme você vai usando ele. Vai ficando opaco também. Você passa a buchinha do lado verde. Aliás, marido é doido de passar a buchinha do lado verde onde não pode. Potinho Tupperware, copinho de acrílico. Gente, passa a buchinha do lado amarelo. E ele é uma imitação barata. É melhor não reclamar que passa a buchinha do lado verde, porque aí para de ir para a cozinha. Tá bom, passa a buchinha do lado verde. Ele é uma imitação barata do vidro e mais prática, por isso que inventaram ele. Ele trinca com a pressão ou com as alterações na temperatura, e quando o copo de acrílico quebra, não provoca muito estrago. Nem machuca, também não fica nem muito sentido, porque era de acrílico mesmo, não? Vamos para o próximo? Aí tem o casamento copo de plástico. Gente, é horrível. Fala sério. Lembra aqueles copinhos de plástico da loja de R$1,99? Amarelo, azul, verdinho. Aquilo é feio que dói.
Eu botei uns bonitinhos ali porque tá com a figurinha, que é infantil, porque sem figurinha é fake dói. Ele risca, ele quebra, ele encarde, ele mancha. Você toma café, ele fica escuro. Ele pega cheiro. É terrível. Não revela também o que tem dentro. E ele é prático para quem? Para a criança. Por quê? Porque a criança ela não tem ainda maturidade suficiente, nem coordenação para lidar com o copo de vidro. Então, a gente, para evitar de toda hora ficar catando caco e a criança se machucar, a gente pega e dá um copinho de plástico para a criança, está tudo certo. E pouco valor. Normalmente, os copinhos de plástico que a gente tem em casa veio de brinde. Duvido que alguém aqui foi comprar um copinho de plástico de propósito para botar em casa. Duvido. Vamos lá, o próximo. Aí agora nós estamos ficando mais chique. Agora é o casamento copo de cristal. É elegante, é luxuoso, é prazeroso aos sentidos, porque você pega uma taça assim para tomar, né, uma água bem geladinha, ou um vinho, ou um suco. É chique. E a gente usa em momentos especiais. Né? No dia a dia a gente não pega a taça de cristal. E é extremamente frágil. Quando quebra, machuca muito, porque é muito fininho, então aquilo corta profundamente, é um corte doído e suja pra caramba, porque esparrama caco para todo lugar. O custo é alto, não é todo mundo que tem um copo de cristal em casa. Também não resiste a grandes pressões e a grandes mudanças de temperatura. Dá muito trabalho para lavar, porque aquilo você lava, que você tem até medo né? Tem que guardar lá no armário para quando vier a visita. Você morre de medo de quebrar um, porque aí vai desmanchar o parzinho. Nunca mais você vai encontrar outro igual para montar o parzinho. Então, se quebrar o parzinho... Só que ele é tão bonito que, às vezes, apesar de ser transparente, ele tira a atenção do conteúdo. Você fica tão encantada com o copo, como que eu pego o copo, como é que bebe o copo, que você nem lembra o que você está bebendo no copo. Você que está bom porque o copo é chique. Né? E aí, quando ele quebra, né, machuca. E aí a gente chega no copo, casamento copo de vidro, que é o tradicional, aquele copinho transparente, durável, simples, porque a gente usa todo dia. Você toma café da manhã, você vai tomar o leite, você toma no copinho. Você vai tomar água, você toma no copinho. Isso quando você não toma naquelas garrafinhas squeeze na geladeira, bem babada. Mas quando tem gente em casa, você toma no copinho. Você vai almoçar, você toma um suco no copinho. À tarde você vai tomar água no copinho, o café da tarde às vezes no copinho. À noite você... Ou seja, esse copinho é pau para toda a obra. É o dia inteiro com a gente, o copo de vidro. Quando ele quebra, ele também machuca, porque o vidro é perigoso, é muito cortante. E também dá trabalho, porque ele espatifa em vários cacos. Só que ele nunca altera o sabor, ele não risca facilmente, ele requer cuidado ao manusear também, para não quebrar. E a gente também não dá muita bola para ele, não. O copo está lá, de vez em quando você abre o armário e fala, mas cadê todos os copos que estavam aqui? Você foi quebrando, nem foi vendo. Aí você tem que ir lá no supermercado e comprar mais uns copinhos. Aí pode passar o próximo. Mas não é porque é para o dia a dia, gente, que nós vamos tomar água, tomar cafezinho no copinho de extrato elefante. Quem que já viu esse potinho? O pessoal mais novo está acostumado com os copinhos de requeijão. Aquele requeijão Danúbio tem um copo bonito. Vamos combinar que aquele lá eu acho bonito, mas o resto é horror, né? Então a gente também tem que tomar cuidado para que o nosso casamento não se transforme num copinho do extrato de tomate elefante. Também nós temos que tomar cuidado porque a gente, apesar de ter um casamento copo de vidro, a gente corre o risco de falar, não, esse aqui é o meu copo, esse aqui é o seu copo. Mais uma. E aí, um exercíciozinho para a gente, né, imaginar que pega esse copo. Aí o outro responde, peguei. Agora, solta esse copo no chão. O que houve com o copo? Ele se quebrou. Agora, pede desculpa para o copo e vê se ele fica inteiro novamente. E aí?
Você pode até pedir desculpa, o copo pode até desculpar, mas que nunca mais ele vai ser o mesmo, não vai. Não é? Mais um. E aí, o que acontece? Todo mundo... Pode tirar um pouquinho aí a tela, senão o pessoal vai ficar curioso, vai ficar lendo. Aí acontece que a gente fica preocupado em ir lá na livraria e comprar um livro dos 12 passos para um casamento feliz. 7 passos para uma esposa vitoriosa. 14 passos para um esposo vitorioso. Reparou que o homem tem mais passos, né? Uma piadinha feminina. E a gente fica nessa preocupação de achar uma receita para que nosso casamento dê certo. Esses copos que eu coloquei aí, esses tipos de casamento copo, foi realmente uma brincadeira, mas que mexe um pouco com a gente, e talvez em algum momento você se identificou com um copo, com outro, ou não. Mas é para que a gente pense, a partir da brincadeira, o quão sério que é o nosso relacionamento. O quão sério é a expectativa que Deus tem quando Ele forma uma família. Aí eu queria perguntar, por que é que você casou? Não precisa responder não. Voz alta não. E por que é... Cadê os noivos? Levanta a mão, por favor. Pelo amor de Deus, por que é que vocês querem casar? Vocês já sabem a resposta? Uns casam para não ficar solteiro, principalmente as meninas. Outros casam porque querem ter sexo, principalmente os rapazes. Hoje em dia está tudo tão misturado que já está... tá difícil. Mas eu estou falando da regra. Outros casam, nem sabem por quê. Tem que casar, né? Minha mãe casou, minha avó casou, eu vou casar também. Por que é, em nome de Jesus, que você casou, ou que vocês vão casar? Vocês sabem essa resposta? Você casou para ser feliz? Essa é velha. Daí é velha, vocês já sabem a resposta. Pegadinha, é para fazer o outro feliz. É para fazer o outro feliz. Esse é o propósito de Deus. Porque se eu vou fazer meu marido feliz e ele vai me fazer feliz, nós vamos ficar todo mundo bem, todo mundo feliz, está tudo certo. Meu filho vai ser feliz. Apesar de todos os nossos problemas. Porque ser feliz não significa não ter problemas. Pelo contrário. Quanto mais problemas, mais a gente amadurece, se a gente sabe enfrentá-los, e mais pronto para estar feliz, mais tempo possível a gente está. Então, independente de que tipo de copo, de que tipo de casamento copo, que seja o seu nesse momento, eu quero te dizer o seguinte: Deus tem para o teu casamento um plano único, para o meu casamento, para o seu, para o de vocês, se vocês se casarem. É único. Apesar da nossa individualidade, da nossa singularidade, de cada um ser de um jeito, de um temperamento, de uma personalidade, de uma família, de uma cultura, de uma questão financeira, apesar de tudo que nos é diferente, o plano de Deus para cada um aqui no casamento é um só: é constituir uma família cristã. E as pessoas não contam a receita. Por isso que eu estava brincando com a história dos 14 passos, dos 7 passos, ou a receita de uma vida feliz. As pessoas não contam. Elas fazem de conta que vão contar essa receita, mas guarda. Parece aquela tia velha chata. Eu tinha uma tia lá em São Paulo, tia Santina. Tadinha, ela já faleceu. E ela fazia uma rosca danada da italiana. Ela era italiana, veio da Itália, bebezinho. Ela fazia uma rosca que eu jamais comi igual. Em padaria, em buffet. Eu, tia, sou sua única sobrinha. Conta a receita da rosca, a senhora vai morrer. Esse raio dessa receita vai para o túmulo com a senhora. Não, filha, marca aí. Cada vez que eu ia lá, ela me dava uma receita diferente da mesma rosca. Sério, ela nunca me deu a receita da rosca dela. Olha, porque era dela, era algo que ela tinha tanto orgulho que ela não queria dividir com ninguém, nem com o próprio sangue.
Mas Deus, quando Ele planejou a família, quando Ele planejou o casamento, Ele tinha a receita certa. Ele ainda tem essa receita, porque Deus não tem problema de memória. Ele não esqueceu, não perdeu a mão. Ele é um confeiteiro que não perde a mão. Quem perde a mão, quem destempera a receita, somos nós. Porque a gente insiste em estar mais certo do que ser feliz. Ao passo que, qual que é o desafio? Que a gente queira ser feliz ao invés de estar certo. Gente, não é fácil. Não é fácil. Eu tenho temperamento forte. Não é fácil eu falar assim, não, eu prefiro ser feliz do que ter razão. Viu, Anselmo? O Anselmo também não é flor que se cheira. Ele é quietinho. Tem uma cara de bom moço. Mas ó, não é fácil. Eu amo ele. E eu tenho certeza que é a minha cara metade, que foi Deus que nos uniu. Não tenho dúvida. Ele estava meio de sacanagem, né, bem? Mas que ele nos uniu, nos uniu. Por isso que eu falei no início que se não fosse Deus na nossa vida, o trem já tinha desandado faz tempo. Porque eu nunca seria submissa. Porque eu cresci num lar onde ser submissa era ser um tapete onde o homem pisava em cima. E quando eu me converti, a minha maior dificuldade foi essa. Como assim? Eu já namorava o Anselmo. E a gente se converteu juntos ali. E nos estudos ali, não, você tem que ser submissa ao seu marido. Não vai dar, não. Não vai dar, não. Brigas homéricas, e eu sou assim, eu me armo com todos os argumentos para uma discussão, eu sou boa de lábia. E olha, coitada da minha líder na época, ela pelejou. Ela pelejou. E até que eu acho que ela orou para Deus e falou, Deus, eu te entrego a submissão da Lucilena, que eu desisto, é com o Senhor. Até que um dia, Deus permitiu que eu entendesse que ser submissa não é ser tapete, é ser submissa porque o Senhor assim o quer, e Ele está me colocando numa outra missão, que não é do meu marido. Meu marido tem a missão dele, eu tenho uma outra, uma sub. E não é porque é sub que é menos, só é outra. Amém, mulheres? E maridos, para de achar que esse negócio de submissão é só para as esposas. Não é não. Vamos abrir ali, quer ver? Ó. Eu já fui, voltei, me perdi. Espera aí que eu acho. 1 Pedro 3, de 1 a 7. Acho que é isso. Alguém pode ler, por favor? Um homem, adoro quando o homem lê essa passagem, por favor. Vai, gente, um homem corajoso. Espera aí, vou resolver essa questão. Qual que é? Ali? Qual que é? Não. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vós próprio marido, para que, se ele ainda não obedecer a palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor, não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesma se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido. Como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vos tornastes filha, praticando o bem e não temendo perturbação alguma.
Maridos. Dá licença. Frisa bem ali, igualmente. Hein? Pode deixar. Maridos, vós igualmente, vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com vossa mulher, como parte mais frágil, tratai com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Amém? Amém. Adoro o igualmente. Adoro. Nós somos igualmente submissos a Deus. E se a gente entende que Deus nos trata com tanto amor e respeito, com tanta misericórdia, que pôs seu filho lá para sofrer toda aquela dor de todo o pecado da humanidade naquele momento, para que hoje a gente vivesse pela graça, e pela graça a gente fosse salvo. Como é que a gente pode imaginar que numa relação homem e mulher, que nós somos imagem e semelhança desse Deus, num lugar que é a família, que é uma receita, um projeto de Deus, a gente possa imaginar que ser submisso é ser sujeitado. Então, mulheres, se em algum momento vocês se sentiram com medo de obedecerem a Deus no casamento de vocês, que esse medo caia por terra. Porque vocês vão ser submissas a Deus em primeiro lugar. E esse Deus fará todas as outras coisas acontecerem no seu casamento, para que tudo corra bem. Marido, se em algum momento vocês não entenderam o que significa isso, o que significa dar a própria vida pela sua esposa, como Cristo deu pela igreja, entendam. Porque aí nunca mais vai passar pela cabeça de vocês algum momento de raiva, algum momento onde Satanás está meio ali assolando o casamento, de que você pode mais, de que você é o macho, é o provedor, então por isso você pode. Repreenda isso em nome de Jesus. Amém? Vamos entender que nesse projeto perfeito, quem arquitetou, quem cuidou da engenharia, é um cara que é todo poderoso, toda a glória, toda a honra, todo o saber, toda a presença, tudo pertence a Ele, do começo ao fim. Então, se o teu casamento está bem, amém, cuida para que o inimigo não venha, tirar a terra debaixo do alicerce da tua casa, e tua casa trincar e tua casa cair. Se o teu casamento não está bem, amém, repreende isso em nome de Jesus nesse momento e faz um propósito com você mesmo, com a sua esposa e com Deus, de que você vai investir nesse relacionamento. Sabe por quê? Porque além de vocês darem satisfação da vida de vocês na hora do julgamento de Deus, vocês vão responder pela vida dos filhos de vocês. Porque se teu filho vive num lar cristão, ele deve viver num lar onde haja amor, diálogo, respeito, compreensão, temor ao Senhor. Mas e a nossa carne? A nossa carne está lá também, dentro de casa. Só que a gente tem que guerrear com ela todos os dias. E eu não estou falando aqui do alto de quem tem um casamento perfeito, não. É quase. Tem dia. Mas tem dia que é um inferno. Tem fases na vida da gente onde a gente passa por dificuldade financeira, dificuldade na saúde, dificuldade com os familiares, dificuldades todas juntas, possíveis e imaginárias. Não é fácil, mas é possível. Quer ver outro negócio? Para de esperar que o outro mude para que você mude também. Outro erro clássico, que eu tenho certeza que vocês já ouviram um monte de gente falar isso. Não é, tudo que eu estou falando aqui hoje, para começar, não é novidade nenhuma, né? Talvez a gente está falando de uma maneira diferente, às vezes engraçada, às vezes mais séria, mas não é novidade. É porque a gente já sabe, mas a gente tem uma natureza teimosa, então a gente precisa ficar escutando e repassando e ruminando muitas vezes as situações para que a gente dê conta de mudar isso na nossa vida. Então, dentro daquele propósito de que é melhor ser feliz do que estar certo, é melhor também que eu ceda
Olha o que eu vou dizer. Tampa o ouvido, Anselmo. É melhor que eu ceda do que eu espere que ele ceda numa discussão. Porque enquanto eu fico esperando ele baixar a guarda para parar a briga, essa briga não vai parar. Enquanto ele ficar esperando que eu faça isso, também não vai parar. Eu lembro que quando a gente namorava, a gente combinou o seguinte: namoro é uma bênção. Olha, a gente nunca vai dormir. Obrigado, amor. Jura? Juro. Por isso que a gente não deve jurar. Não deve jurar, porque a gente não dá conta de cumprir. De fato, a gente tem um casamento com muito diálogo. É difícil, raras são as vezes que a gente vai dormir brigado. Mas dizer que nós nunca fomos dormir brigado, eu ia estar mentindo, né? Então, a gente planeja, a gente quer o melhor para esse relacionamento, porque senão a gente não tinha casado. A gente não tinha escolhido aquela pessoa, não tinha entendido que ela era aquela pessoa que ia te completar para o resto da vida. Só que a gente se perde, a gente é atrapalhado. Lembra aquilo que a gente estava falando? Que a gente desde pequenininho é cuidado? E só quando a gente está adulto que a gente vai aprender a cuidar? A gente é meio desajeitado com esse negócio de cuidar do outro. Então o propósito de Deus na nossa vida, no nosso casamento, é que a gente seja um cuidador do outro e não um cobrador do outro. E a gente passa muito tempo cobrando o outro. Isso é em tudo, hein, gente? Não é só no casamento, não. A gente cobra o filho, a gente cobra o marido, a gente cobra pai, patrão, colega, pastor, o líder. A gente cobra todo mundo. Se Deus resolvesse cobrar a gente na mesma medida que a gente cobra o nosso irmão, misericórdia. Então, eu tinha tantas outras coisas para estar falando, mas eu estou preocupada com o horário, gente, não por mim mais, mas até porque não fique cansativo para vocês. Mas eu acho que se de tudo a gente ficar com essa frase de que é melhor estar feliz do que ser feliz, do que estar certo, e isso ressoar, sabe, ecoar na nossa cabeça naquele momento da discussão, porque hoje está tudo bem, né? Sábado à noite, nós estamos aqui, vamos comer um salgadinho, está tudo certo, mas na hora da briga, na hora do nervoso, é difícil a gente escutar isso. Então o meu desafio para nós é que a gente possa, na hora da raiva, na hora que você estiver querendo furar os 2 olhinhos do seu marido, é que você lembre, ou da sua esposa, tá? É que você lembre que é melhor ser feliz do que estar certo. E que você descanse em Deus, e que você coloque para Deus a resolução daquela briga. Várias vezes eu já fui dormir, dessas poucas que eu fui dormir discutindo com o Anselmo, brigada com o Anselmo, eu sempre orei, eu nunca deixei de orar. Deus, que nessa noite o Senhor revele para mim ou para ele quem é que está errado, para que amanhã a gente possa corrigir essa situação. É lógico que daí na oração eu falo assim, é lógico que eu sei que eu estou certa, mas se eu estiver errada, pode ser que eu esteja errada, o Senhor me mostra, por favor. Então, brincadeiras à parte. Brincadeiras à parte. Eu não sou tão doida assim, não, gente. Eu faço mais barulho do que, na verdade, eu sou tão doida assim. É mais para descontrair. Porque é um tema muito sério, é muito tenso. É um tema de muito conflito, de muita dificuldade. A gente viver a vida inteira junto. E essa vida inteira pode ser 1 ano, 2, 3, 10, 20, 30, 50. A gente não sabe quanto tempo a gente tem. E aí, por isso que eu achei bonitinho aquele vídeo do começo, que mostra isso, que planos a gente faz, nem tudo a gente consegue realizar. Frustrações acontecem, perdas acontecem, né, no processo. Às vezes a gente sonha em ter filhos e não tem. Às vezes a gente sonha em ter 2 e tem 1. Às vezes a gente sonha em ser rico e ter uma empregada todo dia em casa e não tem. Tantos sonhos, tantas dificuldades que a gente tem, que vão desgastando, vão frustrando, o amor vai apagando, o companheirismo. Mas, enfim, aí eu vou pedir para voltar a tela agora. Pode voltar lá o slide. Eu vou dar a receita. Acabou os nossos problemas. Próxima, a última. Aqui tem o bolinho assim, ó. Batendo o bolo ali, é a 14. Isso, volta.
Aí. Então, eu vou dar a receita. Quem não tiver com papel e caneta aí para marcar, não se preocupe, eu vou deixar com a Suzy. Vocês anotem depois essa receita. Mas eu queria um compromisso de vocês, que vocês vão ler essa receita que eu vou passar daqui a pouco, de verdade. Hoje à noite, antes de dormir. O casal vai chegar em casa e vai ler essa receita. Mas aí vocês tinham que ter marcado, né? Não vai dar. Isso, põe no Face da igreja. A internet é uma benção, tá vendo? Tem coisa péssima, tem coisa ótima. Põe no Face da igreja, chegando em casa, vocês vão lá, pega a receitinha e vai ler essa receita junto. Fechou? Fechou? Então vamos lá, ó. Começa assim. Em um recipiente bem amplo, do tipo lar cristão, misture os seguintes ingredientes com muita cautela: amor, temor ao Senhor, paciência, sabedoria, humildade, respeito e diálogo. Acrescente 4 xícaras de chá bem cheias de Efésios 4:27. 6 xícaras de chá bem cheias de Atos 16:31. Uma porção de Gênesis 1:27. Uma porção bem generosa de Gênesis 2:18 e 24. 1 litro de Efésios 5:27. Um pacote de Colossenses 3:18. Tudo que tiver na dispensa de 1 Coríntios 13:7. Salmo 127:3, agosto. 2 partes de Efésios 6:4. 3 partes de Efésios 6:1. Um prato de sopa bem cheio de Provérbios 14:11. Polvilhe por cima de tudo isso Isaías 61:9 e espere no Senhor. Bom, aí eu vou pedir para soltar um último vídeo que tem um pouquinho dessa receita. E aí a gente termina depois, tá bom? Nesse vídeo tem as passagens, mas está muito rápido, não sei se todo mundo vai conseguir acompanhar. E quem passou essa receita para mim, desculpa a intimidade, mas foi o Senhor. Foi o Senhor Deus.
Descendência bendita do Senhor. É isso que eu quero para minha família. Quem quer isso para sua família? Amém? Amém? E para ser descendência bendita do Senhor, a receita está aí. E foi Deus que passou para nós. Quando eu falei que Ele passou para mim, foi só uma brincadeira, porque Ele passou para nós. Está na Bíblia, está na palavra de Deus. Simples assim. Simples assim. Como uma receita de bolo. Cadê o bolinho no final? Volta lá no slide, por favor. Aí, passa a próxima. Olha que fofo. Lá, esse. Um bolo simples, caseiro, sem ostentação, mas recheado com o amor de Deus. É isso que eu quero para a minha família. E eu tenho certeza que é isso que você quer para a sua família também. Amém? Então fecha seus olhos. Eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês nessa noite. Pedir desculpa pelas brincadeiras, mas é importante que a gente descontraia. Mas apesar de todo o teor de brincadeira, a palavra, eu espero que tenha sido séria nas nossas vidas. Que vocês se comprometam de verdade a ler essas passagens em casa, antes de dormir nessa noite com a sua esposa, com seu marido, com seus filhos, porque ele também fala sobre a relação com os filhos. Porque nós merecemos e nós queremos ser descendência bendita de quem? Do Senhor. Feche seus olhos, vamos orar. Oh Deus, Tu és maravilhoso, Senhor. Eu quero Te agradecer pelo Teu amor, oh Deus. Pelo Teu propósito quando o Senhor criou a terra, Senhor. Tudo aqui colocado para servir ao homem. O homem colocado aqui para dominar sobre a terra e tudo que nela há. Quando o Senhor olhou para o homem, o Senhor viu que faltava para ele uma companheira que fosse idônea, uma auxiliadora idônea, Senhor, e criou a mulher. E aí o Senhor desejou, o Senhor constituiu a família, Senhor. Oh Deus, tantas coisas vêm acabando com a família na sociedade, Senhor. A modernidade, a falta de padrões, de moral, a falta de estar presente na vida com o Senhor, ó Deus. As famílias fora da igreja destruídas, Senhor. As famílias dentro da igreja destruídas, Senhor. Deus, tem misericórdia de nós, Pai. Renova as nossas forças, a nossa sabedoria, Senhor. Para que a gente seja sal e luz nessa terra, Senhor. Para que a gente erga a nossa família. Para que a nossa igreja, Pai, como família, nos sustente, Pai, em todas as nossas dificuldades, ó Deus. Para que a gente saia para pregar o Teu Evangelho, para que a gente testemunhe para o nosso vizinho, para o nosso colega de trabalho, como é bom ser casado, Pai. Como é bom ter uma família cristã. Como é bom depender do Senhor, ó Deus. Como é bom saber que o Senhor está no controle de todas as coisas, ó Deus, e o Senhor provê tudo que nos é necessário, Senhor. Ó Senhor, obrigado, porque o Senhor é misericordioso e a sua misericórdia, Pai, as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Graças a Ti, Senhor, porque senão a gente já tinha virado pó. Eu quero Te pedir, ó Deus, que o Senhor complete essa palavra nas nossas vidas, ó Deus. Ó Deus, com alegria que eu vim aqui nessa noite, ó Pai. E eu sei que é com alegria que esses irmãos me receberam aqui, Deus. Que a gente possa estreitar o laço de amizade, de união, Senhor. Que a gente possa contar um com os outros, ó Deus, como igreja, independente de denominação, Senhor. E eu Te agradeço por isso. Te peço por cada casal aqui, cada família. Aqueles que vão se casar, ó Deus, que eles possam se preparar no Senhor para enfrentar a estrada, Senhor. Aqueles que já são casados, ó Deus, que não têm filhos, que desejam ter, que o Senhor os abençoe com filhos e com sabedoria para criá-los. Nós que temos filhos, ó Deus, que nós tenhamos muita sabedoria do Senhor para dar limite, Senhor, para dar amor, para ensinar eles a serem independentes humanamente, dependentes do Senhor, ó Deus. Que a gente cuide, Pai, do nosso cônjuge, ó Deus. E que a gente seja cuidado por ele, ó Deus, por eles.
Que o nosso casamento, Deus, não seja perfeito, porque perfeito só o Senhor. Mas que a gente busque a perfeição e a santidade do Senhor nas nossas casas, nos nossos lares, no nosso trabalho, onde quer que a gente vá, Senhor. Nos fortalece como família, Pai. Que haja amor, que haja respeito, intimidade, que haja uma vida sexual prazerosa e de fidelidade nesses lares, Senhor. Que haja uma vida financeira também próspera, Senhor. Que haja saúde. Oh Deus, que a gente siga essa receita que o Senhor nos deixou, Deus, porque ela é infalível no Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos, Pai, sê conosco. Amém. Podem aplaudir. Eu gostaria de pedir para o Anselmo vir aqui na frente também, para a gente. Oi? O filho, Alessandro, a família, né, da Lucilena. Posso ouvir um glória a Deus para quem se sentiu edificado com a palavra hoje? Tá muito fraco, gente. Vamos lá. Glória. É para Deus, gente. Pastor Rogério, pastora Miriam, faz favor um pouquinho. O Ministério de Casais, Lucilena e Anselmo da ICBR, tem uma lembrancinha para a gente ofertar para vocês. O Rosana e o Toninho vai estar trazendo, que eles também fazem parte do ministério. Espero que a gente acertou. Eu vou pedir para o pastor Rogério. Você ama? Que bom. Pastor Rogério e a pastora Miriam orar pela família deles. Pode ser? Pode. Amém. É sempre muito bom sermos edificados na palavra do Senhor, né? Agora, cabe a cada um de nós obediência, né? Como ela disse aqui, muitos dos versículos, das palavras, dos estudos, nós já ouvimos, né, de uma forma diferente, mas infelizmente nós somos meio atrapalhados a aprender, né? Tem que ficar repetindo, ruminando, passando de novo. Então cabe a cada um de nós essa obediência. E eu gostei muito da frase lá: é melhor ser feliz do que estar certo. Quantas vezes, né, a gente quer estar certo? Homens principalmente, né? Então vamos ser felizes, né? Que é a melhor coisa nessa vida. Vamos orar? Gostaria que a igreja ficasse em pé, estender suas mãos para cá. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós somos gratos pela Tua palavra que foi ministrada aos nossos corações. Eu tenho certeza que casamentos aqui nesta noite vão ser edificados por essa palavra, Pai, porque a palavra é aquela que liberta, é aquela que traz cura, é aquela que traz renovo, é aquela que traz restauração em nossas vidas, e nós cremos na verdade da Tua palavra em nossos casamentos, em nossos lares, ó Pai. Restaura o marido, restaura a esposa, restaura filhos, ó Pai, aqui nesta noite, para a honra, glória do Seu santo e bendito nome. Eu peço a Ti também, Pai, as Tuas bênçãos sobre a vida deste casal, desta família que se propôs a estar aqui trazendo a Tua palavra aos nossos corações, ó Pai. Edifica-os cada vez mais na Tua palavra, que é santa e verdadeira. Que tudo aquilo que o projeto das trevas que tem tentado contra este casamento, contra essa família, nós repreendemos em nome do Senhor Jesus Cristo e declaramos que a casa deles será um farol, um exemplo, um casamento de exemplo, na qual estará iluminando muitos outros lares
lares, quando eles serão referências, ó Pai, na tua palavra aqui nessa cidade de Ribeirão Preto, ó Pai. Que a tua unção seja abundante sobre a vida deles, ó Pai, e que a cada dia eles realmente possam viver a tua palavra, viver aquilo que foi planejado, ó Pai, o projeto do casamento, ó Pai. Que o casamento deles possa ser um oásis de paz, de alegria, de refrigério, de segurança, Pai. Nós profetizamos isso sobre a vida deles, em nome do teu Filho Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Podem estar sentando, viu, gente? Podem sentar, gente. Agora eu vou passar a palavra para a Rosana e para o Toninho, que eles vão fazer uma... Não sei o que eles vão fazer, gente. Eles vão fazer alguma coisa. Paz do Senhor, irmãos. Não vai precisar, não. Pode deixar ele aí. Irmãos, ainda nesse espírito, onde ela falou sobre o amor, nós vamos voltar um pouquinho ao passado. Eu queria chamar aqui 5 casais voluntários. Só 5. Um de cada vez, por favor. Não precisa empurrar. Sem... Não precisa empurrar. Isso, vamos lá. Vamos, Adeildo. Vamos. Metade do caminho. Vamos. Sem comer. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Temos aqui 5 casais corajosos. Gente, não precisa ficar com medo, né? Nada demais. Eu gostaria agora, eu vou começar aqui pela Nina e pelo Mauro. São mais perto de mim. É uma coisa simples. Eu queria que vocês relembrassem como foi o pedido de namoro do Mauro para a Nina. Lembra, Mauro? Pode falar, Nina. Olha, o pedido de namoro, primeiro, foi o convertimento. Eu não era convertida, eu era do mundo, né? E para ele me pedir namoro, primeiro eu tive que fazer a prova, gente. Me converter, aceitar Jesus, para depois vir o namoro. Foi longo. Isso faz muito tempo? 5 anos, né? Então, eles ainda estão bem fresquinhos. Se fosse hoje, vocês fariam diferente? Não. Ótimo. Vamos passar para o outro. Tá vendo? Não vai doer para ninguém. Lembra? Eu era convertida e ele não. Nós começamos a namorar por uma aposta de uma amiga. Ela apostou R$10. Se um beijava o outro. Mas é porque a gente estava com muita fome. E na época o salgadinho Salete era R$1. Então era 5 para mim e 5 para ele. E começou a namorar pela aposta. E hoje? Vocês fariam diferente? Não. Não faria? Você não queria mudar um pouco e você fazer o pedido de namoro para ele hoje? Então pode fazer. Já é a segunda vez que fazem isso comigo. Como a gente veio de alguns problemas familiares, como a gente passou por tribulações no casamento, tempos atrás. Hoje, Luiz Henrique Morales Moreira, você aceita namorar comigo? Sim, é lógico. Obrigada. Vamos ver o pedido do pastor Rogério. Lembra? Eu lembro, mas ela quer falar. Não, ela vai falar depois. Ela vai falar daqui a pouco. Ah, ela vai falar daqui a pouco? Bem, eu quando conheci a Miriam, ela era muito bebezinha. 14 aninho, 15 aninho. E eu tinha 17 anos. Então eu era molecão. Eu era meio sem vergonha, assim, meio safado. Eu estava na igreja, mas não era muito convertido, não. E
namorei bastante e tal, mas a Miriam, ela era protegida do pastor. Era santa, sabe? É verdade, gente. Pastor José Miguel João. E teve um aniversário de 15 anos dela. Ela me convidou, né? Aquele negócio, você vai na casa da pessoa. E lá eu fiquei lá flertando, aquele negócio. Mas eu tinha medo do pai dela, que eu era muito tímido. E aí tinha coral na Igreja Batista Calvário, né, Douglas? Você lembra disso, né? O coral ficava assim de canto e a gente ficava paquerando no coral. Mas a gente tem que vir na igreja para adorar a Deus, tá? Então nós ficávamos paquerando, e paquera de cá, paquera de lá. Até que eu não queria pedir namoro, eu já queria beijar logo. E aí ela falou assim: você só vai me beijar quando você conversar com meu pai e pedir autorização para poder namorar comigo. Falei, gente, mas eu nunca fiz esse negócio na vida, como que eu vou fazer isso? Aí armaram aquele almoço, você vê como que a coisa foi. Pizza, arroz, feijão, depois pudim de sobremesa. E estamos ali, daqui a pouco ela sai, a mãe sai, só sobra eu na mesa com o pai dela. E aquilo eu tremia, eu suava, aquela coisa toda. Aí eu falei, olha, eu estou gostando da Miriam e eu gostaria de namorar com ela. Aí ele rezou um sermão e pôs regra, aquele monte de coisa. E aí ela, né, lá da sala ouvindo... E aí nós começamos a namorar. Então foi um namoro assim, totalmente formalizado, conforme diz as famílias tradicionais. E aí depois, né, lógico, aí rolou o beijo, né? Um beijinho. Aí podia, né? Vocês fariam diferente? Hoje? Como você faria o pedido hoje para o pastor Rogério? Diferente? Não, eu não me arrependo, porque eu acho que foi dentro dos padrões que os meus pais me ensinaram. Nosso namoro foi curto, de 2 anos. Com 15 eu comecei a namorar, com 17 eu estava casada. Estamos juntos até hoje. Se eu fosse fazer um pedido para ele hoje, não me coloco nessa situação de fazer um pedido para ele. Hoje é outra situação, mas eu acho que eu agi corretamente. Foi difícil, não foi fácil. Meu pai era bravo, não deixava sair, não deixava. Mas, graças a Deus, nós fomos muito abençoados, somos muito abençoados. É um casamento abençoado, temos filhos abençoados, nós colhemos o resultado disso. Então, eu acho que faríamos diferente não, né, amor? Não. Vamos ver agora. Não. Vamos lá. Como é que o pastor Cleiton pediu a pastora Renata em namoro? Quantos anos atrás? Há 16 anos atrás, faz 14 nós casamos. Bom, nosso caso foi um golinho diferente. Porque foi assim, ó. A Renata, aos 13 anos, o pai dela havia falecido, portanto eu não sei o que é ter sogro. Eu não tive sogro para pedir ela em namoro. E ela veio para Ribeirão Preto, ela era dessa famosa cidade de Miguelópolis. Ela veio para cá e acontece o seguinte: e eu queria namorar com ela, mas ela não queria namorar comigo de jeito nenhum. O meu pedido foi assim, todos os dias eu pedia: quer namorar comigo? Aí ela fazia o seguinte: eu estudava, quando eu estudava na parte da manhã, eu chegava, todos os dias eu levava uma flor, você lembra? Levava uma flor. Ela, não, faz o seguinte, limpa a casa para mim hoje. Que era a obrigação dela, pois todos os dias ela fazia eu limpar a casa para ela, gente. Eu limpei a casa durante uns 6 meses.
E eu limpava, arrumava, minha mãe chegava, nossa casa está cheirando, e ela falava, tem que falar que fui eu. E eu falava, então tinha sido ela, e foi naquilo até que chegou um dia que eu cansei. E cansei, parei, e aí o que acontece? Aí depois ela que ficou correndo atrás de mim. Você lembra disso, Renata? Eu cansei, falei, também não quero mais, chega de limpar casa, vou limpar mais casa não. Resumindo o negócio, depois ela que começou a vir atrás de mim, e eu fiz até um charminho, agora quem não quer mais sou eu. Mas resumindo, aí depois ela aceitou meu pedido de namoro, depois de muita casa que eu limpei para ela, tá viu? Ela gostou muito do jeito que o senhor limpa a casa, pastor. Por isso que ela correu, até hoje ela está querendo. Vou repetir, como repeti para todos, vocês fariam diferente hoje. Como você faria... Não, e como você faria o pedido para ele hoje? Não faria diferente. Não? Não faria. Você limpa... Ela é esperta, ela não faria diferente. Funcionou, né? Continua limpando a casa até hoje, né, pastor? Tá bom, eu não arrependo de nada, eu faria tudo de novo. Ah lá, chegou. Ah lá, chegou. Eu tenho que ser boazinha, porque senão eles vão judiar do meu filho. É que eles são os futuros sogros do meu filho. Marcelo, você lembra como foi? Eu lembro. Então vamos lá, conta pra nós. Foi na escola, quando eu tinha 16 anos, 15 para 16. Eu também tinha 15. E eu comecei a olhar para ela e fui numa festa na casa dela. E depois, aí na escola, eu comecei a encostar nela, ficar perto dela. E aí até que eu começava a chegar perto dela, ela saía fora e eu ficava naquilo. Eu falei, hoje eu pego ela. Teve um dia que eu peguei ela. Ela deu uma disfarçada e eu roubei um beijo dela. Mas aí ela pegou bravos, foi embora. Eu falei, ixi, agora o negócio vai ficar feio, né? Se ela não vai querer mais. Aí eu peguei, de novo, continuei falando com ela, até que um dia eu fui até na casa dela. Eu comecei a frequentar a casa dela, mas do portão para fora. Mas minha sogra já estava quase percebendo. E ela era mais light, minha sogra. Agora, o meu sogro era triste. Porque um dia eu estava lá, ele saiu lá fora e falou para ela, entra para dentro, e o que você quer com esse rapaz? Qual que é o interesse de você com esse rapaz? Aí ela pegou e entrou para dentro, e eu fui embora. Aí eu fui de novo lá na casa dela, ele saiu lá fora, falou assim, vai, entra para dentro aí, vai embora, mandou eu ir embora. E eu peguei e fui embora. Eu vou fazer o quê? Obedeci o meu sogro. Mas com muita insistência, aí eu comecei a entrar para dentro, sentar na mesa da sogra, a sogra me servindo. Ela me servia. Aí nós começamos a namorar. Aí até hoje, eu noivei. Nós noivamos direitinho, aí casamos, e faz 21 anos que eu estou casado. E tenho 2 filhas. Uma é a minha nora. Líria, como você faria hoje um pedido para o Marcelo? Uma coisinha que eu esqueci. Eu estava lá dentro. Eu estava dentro da casa da minha sogra. Sabe o que eu fazia para namorar ela? Eu ficava lavando louça todos os dias. Eu ia na casa dela, lavava a louça para nós sair mais rápido. Aí eu tinha que lavar a louça para nós ficar mais um pouquinho mais tempo lá fora, batendo um papinho de namoro. Ai, meu Deus. Como eu faria agora? Como você faria o pedido de namoro do Marcelo?
Aí agora, como que eu vou falar? Eu faria diferente, porque eu era muito brava. Eu trataria com mais paciência e mais amor. Então pode fazer o pedido. Ai, Marcelo, você aceita namorar comigo? Aceito. Gente, é só um momento de descontração, mas isso é para deixar vivo nos nossos corações que a gente deve dar importância a essas coisas. O nosso início de namoro, o princípio do namoro, o amor que a gente sentia. A gente tem que reviver isso a cada dia. A cada dia, um novo pedido de namoro. A cada dia, um novo pedido de casamento. A cada dia, está mais próximo um do outro. Assim, ó, bem juntinho. Lembrar todo dia de falar, eu te amo. E de valorizar o teu companheiro, a tua companheira. A paz do Senhor. Pode sentar, gente. Chegamos mais o final. Eu já vi a gente conquistar pelo estômago, mas limpando a casa é a primeira vez que eu ouço, viu, pastor Cleide? Só... chegando ao fim, né, gente? Lembrando que foi muito bom estar aqui com vocês hoje. Eu agradeço quem é a primeira vez que está aqui. Espero que vocês tenham gostado, que vocês possam voltar aqui para ter mais momentos como esse com a gente. O Ministério ICBR de Casais fica muito contente com a presença de todos vocês. Se nós estamos contentes, eu creio e sei que Deus está muito mais por cada casal aqui. E eu queria lembrar, né, para quem não é daqui, se tem alguém que não está frequentando nenhuma igreja, se quiser, né, voltar aqui, os nossos cultos pelas quintas-feiras, às 20 horas, e aos domingos, pela manhã, às 9 horas, e à noite, às 19 horas, tá? E seria muito bom estar com vocês aqui, fazendo parte da nossa família, né? Essa família CBR que é uma benção, tá bom? E eu gostaria também, o Carlos tem um recadinho, eu vou passar para ele. A gente vai finalizar, a gente vai pedir, a gente tem um momento ali de comes e bebes, ali em cima na galeria, logo lá no final, numa escada, vocês vão subir. Subam-se em duplas de casais, realmente, né? Um por um. Dupla de casais, não. Um por vez, né? Cada casal por vez. Porque a gente está com uma lembrancinha, a gente gostaria de entregar para vocês. Tá bom? Muito obrigada pela presença de vocês. Bom, o meu recado é para os homens. Como vocês já sabem, a gente está dando os recados aí de domingo, de quinta. Dia 29 e 30, seminário de homens, agora de agosto, próxima sexta e sábado, tá? Às 20 horas. Vai ser o pastor Rodrigo Silva que vai estar vindo falar para vocês. E o seminário é para homens, né? E pais que tenham filhos aí com idades a partir de 12 anos, 11 anos, tragam os seus filhos com vocês, para vocês terem um momento junto com os seus filhos, né? Para menino, filhos homens, tá, gente? Então, você tem filho de 12 anos aí, traz seu filho para você ter um tempo, compartilhar junto, que nós vamos ter um tempo com os homens, tá? E fica R$15 para a inscrição, porque nos 2 dias nós vamos ter. Vai ser feito um lanche para depois da ministração, na sexta e no sábado. Então, tudo isso gera custo. Então, a gente vai providenciar a alimentação, vai providenciar o refrigerante, tá? E eu gostaria que todos os homens
que estão aqui hoje pudessem vir também participar com a gente, porque vai ser muito bom, vai ser muito gostoso. E esse seminário vai ser o pontapé inicial para o Ministério de Homens mais para frente poder fazer um acampamento de homens. Aí nós vamos começar a promover o acampamento de homens, pescarias, né? Ter um momento com os homens, mas também voltado à palavra, certo? Então eu quero que todos os homens que estão aqui, que possam estar com a gente também na sexta e no sábado, que venham estar com a gente também para ter esse momento junto, que vai ser muito gostoso. É na sexta-feira às 8 horas e no domingo às 8 horas, dia 29 e 30 de agosto, tá? Sexta e sábado, é os 2 dias, tá? No dia 29 às 20 horas, sexta-feira, e no dia 30, sábado às 20 horas também, tá? Não, então esse é o recado para os homens. E eu espero e conto com a presença de todos vocês. Eu já tenho quase 50 inscritos, mas não tenho todos certeza que vão vir. Só que eu preciso dessa certeza para mim poder programar toda a alimentação, tá? Eu sempre faço um tanto a mais, mas eu não quero que sobre muito. Então eu quero que fique dentro para não ter gasto desnecessário. Então, eu gostaria que pode trazer também convidados, tá? Peguem amigos aí, os convidados não precisam pagar. Tragam quantos convidados vocês quiserem. Só me avisem o número para a gente poder preparar, para ficar tudo certinho, tudo bem organizado. Tá bom? Agradeço a todos. Boa noite. Amém, gente. Podem estar subindo lá para a gente começar os